Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC e também quem nos acompanha pelo YouTube, um prazer, né, ter vocês nos assistindo. E estamos em janeiro, para quem é pai, quem é educador, quem é tio, vó, sabe que é um desafio essa época do ano porque estamos em plenas férias escolares. E o que fazer com as crianças, né, nesse período? Limites, regras, afrouxamento, né, dessas regras, a importância das férias. Para falar sobre isso, é que hoje, na sala com a confraria, eu recebo duas especialistas no tema, especialistas em crianças. Eu recebo aqui a Vanusa Guimarães. A Vanusa é pedagoga, especializada, né, com psicologia de crianças e adolescentes. Obrigada, Vanusa, por estar conosco. Obrigada. A Priscila Oliveira da Cunha, a Priscila é psicóloga, especializada também em orientação parental, psicopedagoga. Então, estamos aqui com duas especialistas para que nos digam, né, o que fazer com essas crianças e por que, né, elas estão em casa nesse período que nem sempre os pais estão de férias. Mas a gente sabe, obviamente, brincadeiras à parte, que é muito importante esse período. E até por isso, Vanusa, eu queria começar contigo, né, que tem esse cuidado, né, e esse acompanhamento com aprendizado de crianças. É importante, né, para uma questão cognitiva e mesmo de rotina para as crianças, esse momento de pausa formal das férias, né? Sim, Eva, é muito importante que tanto quanto o adulto busca ter essa pausa, a criança precisa dela também. Além dela cumprir uma agenda ao longo do ano curricular, há as extras curriculares. Então é a apresentação de dança, é uma agenda para ser cumprida, entre outras atividades, seja menino ou menino com as suas agendas extras além da aula. Então, essa pausa é muito importante para eles também, para se organizarem, terem o seu momento de não fazer nada mesmo. Então, o que acontece? Acontece pais culpados do que fazer nas férias. Inclusive, às vezes, o pai ou a mãe ainda não estão de férias, ainda a programação de viagem não aconteceu, ela vai acontecer entre janeiro ou fevereiro. Então, em casa, o que fazer com elas? Há, sim, muitas possibilidades e não requer grandes demandas. Um desenho que faça, que peça, enquanto de repente o pai ou a mãe está ali em home office e pensa, nossa, eu estou aqui trabalhando e a minha criança está aqui em volta, eu estou culpado, o que eu faço? Olha a nuvem, meu filho, dá uma olhada, vê que formato tem, vamos desenhar. Direciona para a criança certas brincadeiras que podem ser dentro de casa, sim. No momento que tu tiver tua pausa, no almoço, monta uma comidinha diferente, uma caretinha. Aqueles pequenos minutos vão se tornar grandes memórias para a criança. Memórias positivas, né? Positiva. No final do dia, hoje nós vamos tomar um sorvete. Isso para a criança já é muito importante. Outra brincadeira que eu também gosto nas férias, que tu estás dentro de casa ainda, fui acampar e levei, por exemplo. Então, enquanto até o pai está trabalhando e a criança veio, dependendo da idade, não consegue ainda ter esse distanciamento e cuidar que o pai está ali trabalhando, enfim, no computador e precisa atender as demandas. Fui acampar e levei uma frasezinha e vai anotando então o que cada um falou. Eu levei um saco de batatas, um saco para dormir, enfim, são brincadeiras que tu pode construir dentro de casa e sim, deixa a criança, tenta direcionar essa brincadeira e dá certo. E trazer uma outra rotina, né, para casa, mesmo com os pais ainda trabalhando. E aí, nessa nova rotina, muitas vezes tem um certo afrouxamento de regras, né? Às vezes vai dormir mais tarde, ou como a Vanusa falou, um sorvete, né, e tal. Como é que tu vê daí, Priscila, essa questão das regras, né, na questão da educação dos filhos e esse período de férias com certo afrouxamento dessas regras, ou até novas regras, né, porque teremos novas atividades, enfim, isso é bom, isso é ruim? Como é que pode ser a comunicação dessa nova rotina, desse período, né, 2, 3 meses de relax, né, entre aspas? Eu brinco que tem que ser a bagunça organizada.
vão haver flexibilizações, vão haver mais negociações. A gente vai incluir muito mais atividades de diversão e não essa que a gente acabou de falar, né, de currículo, de cumprir horário. Daqui a pouco a gente vai flexibilizar algumas coisas. Mas existem rotinas que não são negociáveis. Comer saudável, por exemplo, vai ter o sorvete lá no final do dia, mas a gente vai cumprir. Daqui a pouco o almoço não precisa sair exatamente ao meio-dia, estamos de férias, estamos em casa, ou daqui a pouco tem a rotina dos pais que precisa ser respeitada, então daqui a pouco o almoço vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser na casa da avó, rede de apoio nesse momento é bem importante, e algumas coisas vão ser negociáveis. Então a gente vai ter todo dia uma sobremesa diferente, vamos incluir as crianças nessa sobremesa. O que vocês... não dá para comer sorvete todos os dias, então nós vamos incluir uma fruta. Vamos na fruteira? Que fruta é essa? Já conheceu essa fruta? Eu já experimentei na escolinha e não gostei. Vamos tentar novamente? Vamos fazer sorvete com essa fruta? Vamos fazer em casa? E incluir a criança nesse momento, porque daí a gente vai desenvolver outras habilidades nesse momento. A autonomia, eu consigo fazer o meu próprio lanche? Antes eu não conseguia porque eu ainda não tinha idade para usar garfo e faca sozinho. Agora eu já posso, já estou com 8 anos. A flexibilidade do tempo, né? Antes, o tempo para preparar o lanche era mais curto, agora tem a tarde toda, né? Eu posso fazer esses experimentos, posso pesquisar na internet alguma coisa diferente. Exatamente. Agora o TikTok tá cheio de receitas. E essa é uma oportunidade de aprendizado, exatamente o que tu trouxe. Às vezes, pela rotina, nós acabamos assim, bom, eu que sou a mãe, eu que sou o pai, eu vou fazer o lanche, vou colocar tudo na mochila, porque a gente tem que sair 7 horas de casa. Daqui a pouco a gente consegue flexibilizar e ensinar a criança a ter a sua autonomia, a ter controle sobre a sua rotina e daqui a pouco, no próximo ano letivo, essa criança vai estar botando o seu próprio lanche na lancheira porque ela teve esse momento de qualidade com a família. Bom, agora eu consigo escolher a minha fruta, eu consigo fazer o meu sanduíche, eu consigo colocar o meu iogurte dentro da mochila. Então, é uma diversão, é uma inclusão da criança nas atividades de casa, mas também é o desenvolvimento de habilidades. Então, a gente não pode perder muito de vista a educação. Ela só tem um colorido diferente, mas as regras permanecem e o desenvolvimento, a educação, o respeito dentro de casa continuam com certeza durante todas as férias. Respeito não tira férias dentro de casa. Acho que essa é uma máxima, né? Vanusa, tu tem a Lavínia, né, e o Maurício, Sim. Numa idadezinha bem parecida com os meus, bem difícil, né, do que a gente fazer. Como é que, porque assim, também uma coisa que é natural, acho que para a maioria dos lares com crianças, é a questão da briga com as telas, né, que os pais não querem que fique tanto tempo no iPad, no computador, no celular, no videogame e tal. Como que tu faz em casa, né? E tu orienta também os teus pacientes para que estratégias, em especial, né, nas férias, que é uma preocupação da maioria dos pais, esse tempo, né? Que daí tem tempo demais, uma primeira válvula de escape ali para as crianças são as telas. Sim, Iva, muito importante, realmente a preocupação da maioria dos pais é de não exceder as telas, sabe? O quanto é fundamental não deixar que a criança só fique nas telas, mesmo porque para comunicação, para diálogo, é importante que a criança fale com o familiar em casa. Não mande uma mensagem. Então, de preferência, os adolescentes já estão mais, eles se recolhem um pouco mais para se identificar, então é um pouco que natural. Mas sim, as telas, como eu antecipei antes, direcionar uma brincadeira, também podemos direcionar as telas. Elas podem ser acompanhadas. Há os aplicativos onde o pai controla o tempo que a criança vai ficar. Essa nossa geração, ela é a geração dos nossos filhos, ela é de digital. Então, não tem como fugir disso. Então, o desenho que tu colocou no iPad, o joguinho que tu direcionou, que estimulou memória, aprendizado, isso pode ser direcionado sem culpa pelos pais. Então, o tempo. Qual é o tempo? Quem sabe vamos negociar assim. Tanto tempo você vai olhar esse desenho que você adora e é importante para o relaxamento dele mental e depois vamos trocar para um livro, para outra brincadeira. Então, há como organizar
momentos para cada situação. Até uma guerra de almofada vai ser marcada em tal horário. Então, não precisa e não requer somente as telas. Há aqueles momentos que eles vão se exceder um pouco, sempre antecipando. Daqui 10 minutos é o nosso momento de encerrar aqui esse jogo de videogame. Acompanhando os pais, sabendo o que está acontecendo com as telas, controlando isso, não há mal nenhum. Agora estão falando, né? E aí eu passo para Pri, se eu tô certa ou errada, porque, tipo, lá em casa já faz alguns anos que a gente tem uma rotina das férias. Até agora, dia 2, eles estavam totalmente livres, mas agora, a partir de segunda-feira, eles têm de volta a ter uma rotina. Então, tem leitura, tem jogos, né? E tem livros, tem que aprender alguma coisa, em especial, até pode ser pela internet, não tem problema, tem uma lista. Uma receita, né? Para aprender. Tem o momento da família, né? Então eu tenho que me programar para meia hora fazer alguma coisa com eles. Eu tenho uma lista de tarefas das férias, porque eu ficava com uma sensação de que eles estavam sem fazer nada, sabe? Estavam muito soltos. Mas aí é um jeito meu, e aí queria a tua opinião, Pri, de até que ponto essa rotina com horário, não digo horários, mas com tempo específico e tal, é boa ou ruim, né? Ou tipo, deixa mais livre para acontecer justamente esse relaxamento a qualquer momento. Porque os meus têm uma rotina das férias ali, eu digo, ai, tadinhos, nessa meia carrasca. A rotina é importante, sempre, Iva. Agora, tu foi falando e eu lembrei de algo que é importante. Às vezes nós, como pais, não suportamos que os filhos fiquem entediados. Não há espaço para o tédio. E muitas vezes é no tédio que a gente desperta a criatividade. A minha pequena tem 1 ano e 8 meses. Então a gente fica muito preocupado. Eu ainda consigo evitar telas, mas a gente troca para música. Então ela gosta muito de música, então tem as cantigas, daí a gente canta junto. O papai não gosta muito de dançar, mas acaba entrando na brincadeira. Só para as mães, né? Fazer as tripulias. Né? Mas aí, agora ela já chama, né? Papai, dá a mãozinha para dançar. E às vezes ela fica entediada. A gente vê que o movimento da casa está diferente, que ela está explorando, que ela está buscando alguma coisa. Então, às vezes, a gente escuta, mãe, não tem nada para fazer. É verdade. O que a gente poderia fazer? Eu quero ligar o computador. Bom, mas nós temos uma combinação que hoje tu já utilizou o tempo do computador como tu colocou muito bem anteriormente. Então, nós vamos ter que buscar outra. Eu queria brincar com a fulana. Vamos ligar para fulana, vamos ver se é prima, vamos ver se é coleguinha, vamos matar a saudade dos colegas, vamos na praça, vamos comprar uma lupa e vamos explorar as formigas, vamos pegar as folhas, vamos usar o material não estruturado, porque daí a gente começa brinquedos de tal marca, porque desenvolve em tal idade e tal, e às vezes o material está ali na nossa mão. A Alice às vezes se diverte em casa me alcançando a roupa para estender, e isso às vezes acaba sendo... né? Derrubou no chão, sujou na grama. Bom, aí a mamãe tem que também se trabalhar para suportar os erros, que na verdade são oportunidades de aprendizado, para que, às vezes, até a atividade de casa vire uma brincadeira. A criança gosta de participar, né? A criança gosta de participar, ela tá ali pedindo. E às vezes a gente fica pensando em algo muito mirabolante e não precisa. Então, legal ter rotina, tem que ter, mas quando a gente perceber que tá entediado, às vezes é bom dar uma esperadinha. Esse ponto eu acho que é bem importante, Gurias, porque vem essa questão do adulto. Da vida adulta a gente vai ter momentos de tédio e tudo bem. E um outro aspecto que é o conviver com a solitude, né? Com a solidão naquele... Exatamente. Isso é uma coisa que eu me lembro do meu pai me treinando para isso, né? De sim ter momentos que não tinha rádio, televisão, tinha para fora, e eu sabia assim, para fazenda, e eu sabia que ele estava me treinando para isso, e ele dizia, teu avô não consegue ficar sozinho, eu não quero que vocês tenham esse mesmo costume, vocês têm que, se quiserem, ou se precisarem ficar sozinhos e totalmente isolados no silêncio, que isso não seja ruim. Então, eu acho que isso é uma habilidade nesse mundo tão conectado que a gente tem, de também nas férias experimentar isso, né? Experimentar o tédio, tudo bem, experimentar ficar quieto em silêncio, né? Então, acho que a gente às vezes, como pais, a gente quer evitar o tédio, quer, vamos fazer alguma coisa, daí larga tudo, né? Deixa de fazer alguma coisa. E a própria criança cria
um momento, uma nova habilidade, algo que ela mesma explorou. Com os próprios brinquedos que ela tem ou não, ela começa a perceber um mundo diferente. Eu vejo muito pelos bebês, assim, quando eles começam a fazer aquele experimento de jogar no chão, quando estão no cadeirão. Então, assim, são coisas deles, que nós, adultos, se interferimos para que não, que vá para a esquerda, que vá para a direita. Não, o bebê, ele está ali explorando, e assim, conforme a idade, eles vão explorando. O adolescente experiencia também formas diferentes de como lidar ali, dentro de casa, em segurança com a sua família. E se os pais acolhem isso e também tem seus momentos, com licença, agora eu preciso ficar um pouco sozinho. E no momento que tu tem dá um espaço para si enquanto adulto, tu ensina a criança automaticamente com essa atitude que ela também tenha o espaço dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E entra uma questão também que vocês comentaram, que é justamente a questão de relaxa, né? Tipo, se sujar, tudo bem. Se fizer alguma coisa ali que estão se experimentando, né? Estão no momento de maior relaxamento e tá, né? Eu acho que até o nosso tema, né, da sala de hoje, que é férias escolares, né? Relaxamento ou estresse, eu acho que muitas vezes os pais, esse relaxamento, ele pode vir da nossa atitude, inclusive, né? Tipo, fazer o que é possível naquele momento. Então, tipo, é umas férias que a gente vai viajar? Não, esse ano a gente não vai viajar. Às vezes é umas férias uma viagem tão cansativa, né? Que tem que chegar e ter um tempo para descansar, né? Tem atividades que podem ser feitas dentro de casa, tem para aprendizado, para interação social, inclusive, né? Dentro da família, com os amigos. Então, acho que também cumpre essa função, que a gente fica... Os pais, quando chegam na praia, por exemplo, automaticamente a mãe e o pai pensam, vou sentar nessa cadeira e vou relaxar. Só que não. Então, assim, ó, a criança deixa com que ela explore. Depois que ele descansou, ele também vai lá e auxilia, e nada, e enfim, aquela coisa toda. E tentar organizar um horário por casal. Isso. Não esqueçam da conjugalidade, por favor. Porque senão fica só na parentalidade, as férias inteiras, e o casal não tem um momento para ele. Então, de novo, rede de apoio, dindo, primo, vovó, recreacionista, espaço kids, para que o casal tenha pelo menos condição de conversar, de Sim. namorar, de se divertir. Programa de adulto, porque senão a gente fica só na rotina das crianças, e aí acontece isso que nós falamos. Chegam cansados e precisam de férias das férias, porque foi um estresse, administração de conflitos, quem tem 2, 3 filhos, os irmãos brigam, aquela disputa. Então, não vamos esquecer da conjugalidade. E lá volta a agenda toda do ano novamente. Exatamente. Não, e até porque a gente é um tema para uma outra sala, né? Mas também as crianças que têm os pais separados, né? E aí passam tempo com um e tempo com outro, enfim. Então, esse assunto das férias iria longe. Mas a nossa sala é gostosa, é uma diversão aqui. A gente lembra de coisas que faz, que deixa de fazer, né? Em vários aspectos da vida. Hoje, com os filhos ou com crianças que a gente educa, muitas vezes, né, sobrinhos, afilhados, né, e tal. Mas que sejam umas férias bem legais para todo mundo, com muito amor, com muita diversão, com muita interação, né, com muito prestar atenção no outro e nas suas necessidades, com muito respeito. Então, a gente deseja boas férias escolares para toda a família. Gurias, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui com a gente hoje. E agora a gente vai para o intervalo e, na sequência, nos próximos blocos aqui desse programa, tem muita coisa legal, como sempre. Então, a gente te espera. É rapidinho. Você Bem de hoje, a gente vai falar sobre um tema que aflige, preocupa, de certa forma, pais e educadores, que é a questão do crescimento infantil.
de quando, né, essa evolução, né, na altura das crianças pode vir a preocupar, né, os seus responsáveis. E para falar sobre isso, eu recebo aqui hoje, com grande prazer, a doutora Luciele Cristofari, que é médica endocrinologista pediátrica. Muito obrigada, doutora Luciele, por atender o nosso convite, né, de estar aqui. E a gente começa justamente te perguntando, quando que o crescimento de uma criança deve preocupar os pais? Bom, eu que agradeço o convite pela oportunidade. É um prazer falar sobre o tema que, enfim, eu gosto muito. Bom, o crescimento ele é um grande parâmetro de saúde da criança, né? A criança tem que crescer e tem que ganhar peso. Criança e adolescente, tá? Então, criança e adolescente que não cresce, não ganha peso, é porque há algum problema. Como que a gente pode observar isso, né? Há recomendação de consultas pediátricas frequentes. É o pediatra que vai identificar se a criança cresce ou não. Cada faixa etária, a criança tem que atingir um número de centímetros por ano para crescer. Se a criança não atinge esse parâmetro, aí tem que se realizar uma investigação. Mas os pais podem perceber também de alguma maneira. Por exemplo, começa a perceber que em relação aos amiguinhos da escola, a criança é a menorzinha ou está ficando menor. As roupas... Isso foi o que aconteceu comigo, né? A gente tem que trazer esse tema, porque aconteceu justamente isso, né? Com a época da pandemia, minha filha tinha as amigas, as colegas de um certo tamanho, uma altura. Quando retornaram, ela era menorzinha e isso fez ligar isso acontece com bastante frequência e os pais acabam nos procurando. Outra coisa, a criança não troca roupa com frequência. Tá 2, 3 anos usando o mesmo número de roupa ou passou a usar o número de roupa de criança menor, não aumenta o número de sapato, né? Então, isso são coisas que os pais normalmente conseguem observar. Mas para que a gente detecte mesmo, o ideal é que a criança faça regularmente acompanhamento com o pediatra, né? As consultas com regularidade. E tem uma questão de tamanho que se mede, se cresce determinada idade por ano? Sim. No primeiro ano de vida, né, o bebê é a fase que o indivíduo mais cresce, fora dentro do útero, né? Que no útero o crescimento é também uma velocidade bem maior. Mas no primeiro ano de vida, o bebê cresce em média uns 25 centímetros, né? No segundo ano de vida, em torno de uns 10, 12. E a partir do segundo ano de vida, aí já vem uma média de 6, 7 centímetros até a puberdade, né? Até os 8, próximo dos 8 anos da menina e 9 anos do menino, a gente consideraria isso normal. Se crescer menos do que isso, né, menos do que 5 centímetros por ano, por exemplo, de uma criança de 2 anos até a puberdade, já não é adequado. Ou se cresceu no primeiro ano de vida 10 centímetros, menos do que os 25 recomendados, ou no segundo ano de vida cresceu só 6, por exemplo. Então, isso a gente tem que chamar atenção. Na puberdade já tem uma aceleração desse crescimento, né? A criança vai crescer mais, a menina em torno de uns 10 centímetros por ano, pode crescer o menino até uns 12 centímetros por ano, na época de estirão da puberdade, do estirão puberal. Então, cada fase, né, tem uma velocidade de crescimento, né, que a gente chama, que deve ser considerada adequada. E tem algum fator que ajude a alimentação, enfim, ou outros que possam ajudar? Que fatores que são os que, além da genética, obviamente, né, que contribuem para que a criança cresça de maneira adequada ou não? Enfim, o crescimento ele é influenciado por vários fatores, né? Não só a questão genética, como tu disse, mas a alimentação também é outro fator extremamente importante. Então não é mentira quando diz come arroz, não come carne e tal, para crescer direito. Legume, verdura, frutinha, não é uma conversa de pai, tem que comer mesmo. Tem que comer direitinho, né? Tanto baixo peso, a criança que come pouco ou que por algum motivo tem um baixo peso vai crescer pouco, né? Em algum momento vai parar de crescer. Quanto a criança que come demais. Os gordinhos, eles podem até crescer um pouquinho mais do que o normal, né? Então, a gente está falando de baixa estatura, mas alta estatura também, às vezes, pode não ser adequado. Bom, além dos fatores genéticos, nutricionais, existem fatores ambientais
que interferem no crescimento, por exemplo, uma criança que tem uma privação emocional muito grande, ou que sofreu ou sofre algum trauma, sei lá, crianças em região de zona de guerra, sim, ou uma criança que tem um conflito familiar muito significativo, são fatores que podem interferir no crescimento, por exemplo. E quando os pais, depois o pediatra e depois um acompanhamento, né, de endocrinologista especializado em crianças, identifica que tenha realmente uma questão de defasagem, né, desse crescimento, os hormônios de crescimento, existe medicação que pode ajudar, sim, nisso? Porque ficou famoso, né, do Messi, né, que foi para Barcelona, exatamente, ele tinha uma deficiência de hormônio do crescimento, que é uma causa rara de baixa estatura na infância, né? As principais causas de baixa estatura na infância são: primeiro, a gente tem a própria desnutrição, né, que ainda, infelizmente, é um fator bem importante, mas existem outras causas, especialmente doenças crônicas, né, digamos, uma doença renal que a criança tem que não foi detectada, uma doença celíaca, às vezes uma asma muito mal controlada, um problema cardíaco, enfim, ou problemas hormonais também, como por exemplo da tireoide, né, e outros problemas, algumas síndromes genéticas, algumas alterações no metabolismo do ossinho da criança faz com que esse osso não cresça de maneira adequada. E já a deficiência do hormônio do crescimento, que a gente produz um hormônio que faz, né, que auxilia no crescimento, é muito raro, né? Em cerca de 1% das causas de baixa estatura está relacionada à deficiência do hormônio do crescimento. E nem todas as crianças têm indicação de usar esse hormônio para crescer, sim, né? Por exemplo, a criança que tem uma doença... Não adianta o pai, a mãe querer que o filho cresça mais, porque muitas vezes tem outras limitações. Então, uma criança que tem, por exemplo, uma doença crônica, uma doença renal ou um probleminha no coração que faz com que ela não cresça de maneira adequada, a gente fala que o crescimento nessas situações de doença, né, de uma doença crônica, é perfumaria, né? O corpo, sim, tenta concentrar sua energia, né, para poder resolver ou estabilizar aquele problema de saúde, e o crescimento fica para depois. Então, para tratar a criança com baixa estatura com doença crônica, tenta-se tratar a doença crônica, né? Primeiro. Problema por vez. Exatamente. A criança que é desnutrida, trata-se a desnutrição e tenta investigar o porquê dessa desnutrição. Se é só a família que não está tendo condições, né, de comprar alimento, ou tem algum problema gastrointestinal que não deixa esse alimento ser absorvido. Então, ou é um problema hormonal, e aí a gente trata o problema hormonal. Por exemplo, um problema na tireoide, a gente fornece o hormônio da tireoide. E, mais raramente, então, a gente usa, nos pacientes que têm deficiência do hormônio para crescer, a gente usa esse hormônio do crescimento, que é o GH. Eu acho que, então, a questão aqui é estar sempre atento, né? E como a doutora Luciele comentou no início, observa os amigos que têm a mesma faixa etária, observa o quanto, né, está crescendo e as roupas ficando para trás, enfim. É importante dos pais, educadores, pessoas que estão próximas, observarem esses sinais, até para identificar outros problemas, né, que, como comentaste, o crescimento é só uma consequência, mas existem outras questões de saúde envolvidas. Então, sempre o acompanhamento pediátrico ou de um especialista, né, como é o caso da doutora Luciele, em endocrinologia pediátrica, muito válido e muito importante, porque podem ser, dependendo do caso, tomadas decisões, né, iniciativas naquele período que vão ajudar daí depois na performance, né, de crescimento, né, quando a pessoa tiver já a sua estatura consolidada, o adulto. Doutora Luciele, muito obrigada, né, pela sua presença aqui. Vamos ter em outros momentos, né, a oportunidade de conversar sobre aspectos ligados, né, à criança, adolescente. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Né? Eu que agradeço. Pessoal, obrigada, pessoal de casa. Sigam nos acompanhando, tem muita coisa legal ainda no programa de hoje. Muito especial ter vocês aqui com a gente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Deixa que eu te conto. Para quem não me conhece, eu sou a Fairuz Helena, sou médica dermatologista e sou especialista em tratamentos íntimos femininos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre as neuras da região íntima feminina. Sim,
As mulheres costumam ter algumas coisinhas que incomodam, mas que não contam para ninguém. Então, eu selecionei aqui as 5 principais queixas que eu recebo no meu consultório. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira queixa é sobre o escurecimento da região íntima. A gente já falou em outros episódios aqui o quanto que isso incomoda. Ter a região íntima mais escura muitas vezes gera algum tipo de constrangimento. Algumas mulheres apresentam essas alterações por questões hormonais ou por ser somente uma região de atrito, por fatores próprios da mulher, como ter o cabelo mais escuro, o tom de pele mais escuro, isso favorece a um escurecimento dessa região de dobra. A gente tem hoje diversas opções de tratamento para essa condição. Nós temos tratamentos no consultório, temos tratamentos em casa. Nós temos também a possibilidade, daqui a pouco, de, ao hidratar a pele da região, já sentir uma melhora da questão da cor. Então, se isso te incomoda, acho que é um ponto bem importante. Não desvalorize a sua queixa íntima. Não fique com vergonha, não fique constrangida. Procure ajuda. A queixa número 2 de procura por atendimento no consultório da parte íntima tem sido a flacidez da vulva. Ao longo do tempo, devido às alterações hormonais, a redução própria do colágeno da mulher, que ele acontece não só no rosto e não só no corpo, mas também na região íntima, ele tem sido um motivo de busca. As mulheres muitas vezes se sentem desconfortáveis com algum tipo de vergonha, algum constrangimento ou até por marcar na roupa. Marcar naquela roupa de academia, no biquíni, porque a pele da região ela vai sofrendo com o envelhecimento e pode se tornar mais flácida. Para isso, gente, a gente tem opções no consultório de procedimentos. Não precisa necessariamente ser um procedimento cirúrgico. A gente consegue amenizar a flacidez com o uso de bioestimuladores de colágeno, com tecnologias como o ultrassom microfocado e os lasers. Eu, particularmente, tenho um carinho muito grande pela associação do laser com o bioestimulador de colágeno, o Sculptra ou o Radiesse. Essa combinação, a associação, muitas vezes traz um resultado muito mais satisfatório. A queixa número 3 de busca de atendimento para a área íntima é o alongamento dos lábios internos. Muitas vezes, aquela partezinha do centro ali da região íntima, que a gente chamava de pequeno lábio, mas que hoje muitos médicos tendem a chamar de lábios internos, ele se alonga. E o alongamento, a projeção desse lábio, muitas vezes requer um tratamento, porque não é só pelo aspecto estético. A gente tem alterações funcionais dessa região. É uma pele que pode dobrar durante a relação, pode ficar mais assada se usar uma roupa um pouquinho mais apertada e for fazer uma prática tipo andar de bicicleta ou daqui a pouco na própria academia. E esse alongamento, se ele for muito importante, a gente talvez precise fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia ali da região para correção. Se o alongamento ele for pequeno, se for só uma questão assim de estar um pouquinho mais projetado, muitas vezes a gente consegue fazer a contração desse tecido com laser e volumizar a parte lateral, a parte do lábio externo ou grande lábio, para que ele se acomode junto dessas estruturas. A queixa número 4, a queixa número 4 de busca de tratamentos no consultório é a foliculite. A foliculite é aquela alteração que a gente tem uma inflamação dos pelos da região íntima, ali da região tanto dos grandes lábios quanto da virilha e do monte pubiano. E essa alteração muitas vezes gera uma inflamação. A foliculite ela está relacionada com as nossas práticas depilatórias. Muitas vezes o gilete, a cera, o atrito vão fazer um processo inflamatório ali na região. Quando a gente remove o pelo ou quando a gente atrita, às vezes ele não consegue saber muito bem por onde sair e essa alteração, essa inflamação pode levar ali até uma nodulação, forma uma bolinha, que lembra um pouquinho acne. Além de fazer o tratamento das crises das foliculites, a gente sabe que o que vai curar mesmo é a eliminação do pelo. E isso a gente consegue com os tratamentos de laser. Existem lasers hoje em dia que inclusive não doem. A gente consegue remover o pelo de forma indolor, praticamente definitiva. Eu não gosto de falar o termo definitivo porque normalmente a gente precisa de manutenções de tempos em tempos. E por fim, a queixa número 5 de busca
por atendimento da região íntima é a gordurinha do monte pubiano, que forma um abaulamento ali na região e às vezes fica até mais evidente do que o restante da genitália externa. E para a gordurinha do monte pubiano, a gente tem também procedimentos que podem ser realizados no consultório. A gente pode utilizar os emptiers, que são os esvaziadores de gordura ali para a região, associado também a ultrassom microfocado ou outras tecnologias que diminuam o compartimento de gordura, deixando tudo mais bonito e mais plano, né? Mais compatível com o restante da genitália. E a mensagem que eu quero deixar para vocês, gente, é que assim, existem vários motivos para buscar atendimento por uma insatisfação íntima. Agora, se isso te incomoda, se isso gera algum tipo de constrangimento, não deixe de lado, não finja que está tudo bem e que bom, isso aí é uma bobagem. A gente tem como fazer procedimentos para te dar mais conforto e fazer com que você se sinta mais segura do ponto de vista íntimo. Então, procure ajuda e invista em você. Mercúrio retrógrado. Mesmo que você não seja ligado em astrologia, já deve ter ouvido falar nessa época, né, que literalmente acontecem coisas ali que nos dificultam a vida, em especial a comunicação. Para saber um pouco mais o que é o Mercúrio retrógrado, quais são os períodos que a gente vai ter agora em 2023, o que fazer nesse período, o que não fazer nesse período, é que eu recebo aqui com a gente hoje a Lisiane Menezes, que é terapeuta e é astróloga. Lise, o que é o Mercúrio retrógrado, né? Que a gente pode botar a culpa no Mercúrio retrógrado quando acontece algumas coisas ruins na nossa vida, em especial na área de comunicação. Vamos começar pelo começo. O que é Mercúrio retrógrado? Muito bom, eu adoro essa pergunta, recebo com frequência. Aliás, bom, Mercúrio é um planeta que, entre outros, que regem os nossos mapas, enfim, que fazem parte dos nossos mapas astrológicos. Ele faz parte de uma regência muito específica que é, como ele é o planeta mais próximo do Sol, então ele tem conexão com as nossas comunicações, com os movimentos, tipo isso que eu estou fazendo aqui agora, com a nossa mente, com a nossa capacidade de clareza, de organização, muitas vezes de coisas simples da rotina, do dia a dia. É aquele nosso toque, muitas vezes, de estou fazendo comida, respondendo mensagem e mais não sei o quê, sabe? Quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse planeta, por isso, ele também tem conexão com a tecnologia, porque é uma permissão que a gente tem aí de também fazer muita coisa por meio dela. Esse movimento retrógrado, né, que é quase um trava-línguas, a gente tem que falar devagar para não se quebrar nisso, todos os planetas fazem esse movimento. Mas para esse em específico, até pelo que eu falei, que ele rege toda a importância, quando ele tem esse movimento que é o quê? Um movimento, uma ilusão de ótica que ele está andando para trás. Então nós temos o movimento direto e o movimento retrógrado. O movimento retrógrado, ele é positivo para nós, porque ele nos permite olhar todos esses assuntos e outros temas de um outro ponto de vista. Porém, na nossa sociedade, no nosso movimento atual, a gente não quer isso, né? A gente quer alguma coisa puxando a gente para trás, né? Puxando aqui. Não, não quer. A gente quer... Volta. Empurra, né? Vai mais, vamos fazer mais. Vamos fazer mais com menos, né? Com o tempo que está correndo pelas nossas mãos. Então, por isso, muitas vezes, ele nos dá essa permissão, quase permissão, talvez não, mas enfim, quase um empurrão, né? De, olha as coisas por outro lado, talvez algumas coisas que a gente faz muito rápido, como, por exemplo, se deslocar, né? Deixa ali para a última hora e vai rezando, como dizia uma amiga minha, para o santo da vaga, né? Para encontrar um lugar para estacionar o carro. Mas você saiu no último instante. Nesse período de Mercúrio retrógrado, possivelmente você vai sair, mas não vai encontrar vaga. Isso, né? Talvez até encontre um acidente no meio do caminho, que é muito comum, inclusive nessa época, porque dá esses desenganos, né? Essas confusões na tecnologia. Então, muitas vezes, a pessoa se atrapalha, passa no sinal no momento errado, você chega numa reunião, já aconteceu comigo, e
Não, mas a gente não tem reunião hoje. Não temos sim. Isso é típico de Mercúrio retrógrado, né? Então, assim, você vai lá, coloca seu endereço para receber aquele livro que você quer muito, e aí quando você vê, né? Não, o livro não chegou, porque você pôs o número errado. Número errado? Como que eu botei o número errado? Eu sempre põe o número certo, né? Então, esse tipo de coisa. É algo que acontece nessa... Com pequenas confusões, sabe? Então, você vai lá, ao invés de colocar 1987, você bota 1997, por exemplo, né? Então, são coisas assim. E por quê? Por conta desse movimento acelerado, é isso que eu quero trazer, assim, que eu reforço. A gente tem hoje um desafio muito grande, porque há todo um movimento de fast, né? Enfim, de fazer as coisas mais rápido, mais práticas, mais ágeis, mas isso nos desconecta de um grau de presença, né? Muitas vezes. É muito comum, eu sou terapeuta também, não lembro o que eu almocei, não lembro como foi o meu movimento ontem de determinadas coisas que são importantes para nós. Então, esses períodos que acontecem de 3 a 4 vezes por ano, então, né, minha amiga, acontece várias vezes. Vamos colocar aqui na tela, né, os períodos de 2023. Isso. Até porque tem uma questão importante, Lise. Tá, então aqui, até para esse cuidado, né, da comunicação, então a gente revisar muito bem, né, se estamos comunicando o óbvio muitas vezes, né, ou revisando detalhes de comunicação, isso é bem importante nessa época, mas também tem uma questão de, que eu uso isso, né, de não começar nada novo num Mercúrio retrógrado, e até a questão de assinar documentos também, né, daí, ok, que é a questão da comunicação, mas o começar, eu não começo nada em Mercúrio retrógrado. Tipo, tá certo ou tá errado? Não, tá certo, porque o que acontece? É claro que a nossa vida não para, né? Muitos clientes, inclusive a gente já conversou algumas vezes, né? Tu pediu apoio nisso. A energia, ela tá se movimentando de uma maneira ilusória. Então, algumas coisas que a gente pode estar achando que é muito claro, que tá super correto, enfim, ali na frente pode se desenhar de uma outra maneira por conta disso. Então, eu sei que a vida não para, que tem coisas que vão continuar andando. Pondera, avalia se realmente isso está tão urgente, isso está tão na correria, né, que não dá para esperar talvez ali 10, 15 dias, enfim. E até é tirar a urgência, né? Tipo assim, coloca a culpa no Mercúrio retrógrado, tipo assim, Mercúrio retrógrado, não posso assinar isso agora, não vou dar esse passo agora. Daí tu tem inclusive um tempo, né, para pensar um pouco mais, para avaliar, enfim. Então, querendo ou não, o Mercúrio retrógrado afeta a nossa vida, né? É fato, né? Agora falando da tecnologia, me lembrei que teve bugs, né, do WhatsApp nessa época, né, do ano passado de Mercúrio retrógrado. Mas é importante estarmos atentos, né? Isso é fato, né? Isso é científico, né? Então, e temos muitas evidências nisso, queira a gente acreditar ou não. Então, cabe a nós nos prepararmos, né? E nos administrarmos nesse sentido. Lise, muito obrigada, né, por estar aqui com a gente, conversando um pouquinho sobre Mercúrio retrógrado. Para saber mais sobre astrologia, sobre os atendimentos, inclusive, acompanhem a Lise, ela é muito especial nisso, né? Eu sou cliente, paciente dela, inclusive, né? Nesses momentos de Mercúrio retrógrado, né, e tal. Acompanhe por ali. Lise, mais uma vez, obrigada. Muito obrigada. Que passemos sempre firmes e fortes, né, por todos esses períodos do ano, né, de Mercúrio retrógrado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu me chamo Gabriela Vieira, sou designer de interiores. Estou aqui representando o nosso escritório Vieira Ravadelli, nós que fizemos aqui, responsáveis, né, por esse cenário. E hoje temos uma convidada muito querida. Eu estou honrada com a tua presença aqui. Marjorie, bem-vinda. Querida, Gabi, querida. Prazer estar aqui. Que bom, que bom. Bom, a Marjorie, gente, a gente tem uma relação acadêmica, né? E que passamos a ser amigas, né? A Marjorie foi minha professora na faculdade de design. Eu tive a honra dela ser a minha orientadora, né, no trabalho final ali de conclusão, né, da faculdade. Então, assim, para mim é muito gratificante te ter aqui com a gente para falar de um assunto que é muito importante nas nossas vidas, né, que é a presença do design aí nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa rotina, né, Marjorie? Então, eu gostaria que tu falasse para nós a importância do papel, né,
do design, então, nesse design de vida, né, que é as nossas vidas, então. Bom, Gabi, é um prazer estar aqui mesmo e essa questão toda, e acompanhar todo esse processo, né, que o design, na verdade, ele é ele faz parte de uma complexidade assim, de composição de vários elementos na construção da solução dos problemas. Da complexidade do design, Gabi, de ter que abordar as questões do dia a dia e trazer soluções. Né? Nosso dia a dia e esses cenários todos que a gente constrói, né, que o design de interiores tem essa preocupação toda. Essa responsabilidade, Essa responsabilidade. Né? E no momento em que constrói essa responsabilidade, a gente tem uma oportunidade de construir cenários para o nosso dia a dia, né? Que faz parte da nossa construção da nossa rotina ou da forma com que a gente constrói as nossas relações com a gente mesmo e com os outros, família, visitas, amigos, enfim, né? Principalmente a questão da casa. E esse conforto que é gerado por um projeto bem executado, esse bem-estar provocado por ele é uma composição de vários elementos, né, que vão cumprir ali as suas funções, né, na questão de atender às necessidades físicas do corpo, né, uma boa iluminação, o tamanho dos objetos, as especificações do cenário todo. Eu gosto de pensar sempre na casa ou nos ambientes assim como um espaço ou uma construção tridimensional, né, de uma composição dos elementos que vão atender sempre a questão da função dos espaços, a questão da estética e a construção do que eu acho que é o mais complexo. E eu acho que claro que sem a função estar resolvida ou sem o aspecto estético da beleza também, né, que incorpora a harmonização dos elementos, né, da construção, é o que eu acho que é um papel importante do design de interiores e que vai estar associado com esse bem-estar, é a questão da concepção, assim, do aspecto cognitivo, emocional, né, semântico, assim, na construção do conceito daquele espaço. Né, e essa ligação que, por exemplo, um projeto bem desenvolvido, ele tem que ser diretamente único para aquelas pessoas que ele contempla, né, dentro do espaço. Não, e isso até é legal a gente abordar essa questão que desde sempre na faculdade o foco é o usuário. A gente inicia um projeto pensando no perfil do usuário. Então, claro, a gente criava lá um usuário fictício, mas hoje na vida real, de fato, tu tem que olhar, respeitar, né? O cliente, ele abre a porta da casa dele para o nosso escritório, então a gente tem que olhar sim, com muito carinho. Todo mundo tem uma história de vida para contar, tem uma viagem inesquecível, né? Tem memórias, tem família, tem um primeiro amor, tem um amor da vida. Então, é tão legal assim cada pessoa ter a sua história e transmitir isso para o projeto é assim, de fato incrível, né? Como esse olhar atento às pessoas, porque são pessoas projetando para pessoas, né? E entra bem na questão do nome do nosso quadro, que nós carinhosamente demos de Casa de Viver, porque não é mais aquela ambiente de casa de revista, com tudo lindo, maravilhoso. Exatamente. Não, uma casa de viver, ela vai ter bagunça, ela vai se transformar, ela vai falar ali de acordo com a etapa de vida de cada pessoa. Ela não para, né? Ela está sempre em transformação, né? Exatamente, Gabi. E essa questão que eu fico pensando, assim, de ter a oportunidade do nosso dia a dia ser o cenário de momentos, né? Ele ajuda a construir essa atmosfera toda ali do nosso dia a dia, interfere no nosso humor, na nossa saúde. Com certeza. Então, essa experiência com cores, texturas, né? Isso é importante, enriquece, assim, o cotidiano, as relações humanas e a questão que eu acho que é mais importante, que é a questão da felicidade. Sim. Agora, eu acho que a gente não pode esquecer de sempre se olhar como um todo, né? E essa questão assim fundamental nas escolhas das especificações dos produtos, que sejam todos os nossos elementos ali que vão constituir o nosso espaço, o nosso ambiente, a gente tem que levar em consideração o contexto que isso tudo se dá, né? A forma com que isso prestando atenção sempre que a gente faz parte de
uma sociedade, de um país, de uma natureza, né, de toda uma, e que tem muito trabalho em torno de todas as nossas decisões. Com certeza. Né, dos elementos que a gente tem no sofá, nas iluminações, tem trabalhos, tem matéria-prima, tem trabalho sendo desenvolvido sempre no fundo. E essa questão da sustentabilidade, eu acho que é muito importante a gente incorporar sempre. Né? A gente tem essa necessidade de aprender ali com a natureza, se sentir integrante da natureza e trazer sempre essa preocupação, assim, tanto no momento em que a gente busca e escolhe os elementos que vão compor o nosso cenário, o nosso palco do dia a dia. Né? Eu gosto muito de pensar quando a gente vai desenvolver um projeto, alguma uma cozinha, por exemplo, né? Onde a gente tem todo um balé ali no momento em que a gente costura, cozinha e busca, faz a relação do fogão com a geladeira, com a área de corte, né? Tem um balé ali uma todo, dança ali, uma né? dança ali. Então, é isso de atender essa questão da função do espaço e, ao mesmo tempo, fazer isso tudo se transformar numa atmosfera interessante assim para a nossa felicidade, para o nosso dia a dia. E vejam como que o papel do designer é importante, né? Da gente aliar todas essas questões, juntar esses elementos todos e trazer de fato assim para o projeto, né? Bom, nosso tempo terminou. Ai, muito obrigada, Marjorie, pela tua presença. Estou muito lisonjeada, de fato, assim, tu mora no meu coração, tu sabe. O teu conhecimento é, nossa, demais, assim, é inspirador, de fato. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, Gabi. Que bom. Sucesso no quadro. Para nós. Muito bem. Então tá, pessoal, obrigada e até o próximo sábado. Chegamos ao final de mais um programa Confraria do Batom aqui na RDC TV. Muito obrigada pela tua audiência. Passando para lembrar para que você nos acompanhe nas redes sociais. Tem aqui em algum lugar, tem o nosso QR Code para que você nos acompanhe lá no Instagram. Deixe seus comentários, as suas sugestões, inclusive de temas para a gente abordar aqui. Mais uma vez, obrigada. Uma ótima semana para você e até sábado que vem.